Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Cartola Analytics Oficial. Para ajudar o canal, já chega deixando o like e também se inscrevendo. Neste vídeo, vou atualizar o meu time para a primeira rodada do Cartola 2026. Com a saída de alguns jogadores dos prováveis e também com o estudo mais aprofundado da rodada, fiz algumas mudanças no meu time. Porém, já adianto que ainda tenho dúvidas. Algumas posições estão muito complicadas, pois alguns jogadores que têm potencial têm um valor muito alto para a rodada. Porém, alguns jogadores que têm um preço baixo não possuem confrontos favoráveis. Sendo assim, procurei montar um time mais equilibrado, com alguns medalhões e também com jogadores de potencial de valorização. Sem mais enrolações, vamos ao time. Começa escalando pelo gol. Nosso goleiro continua sendo o Walter do Mirassol. O Walter, que na minha opinião é um goleiro unânime para a rodada, é um goleiro que não precisa de SG para pontuar. Mesmo que leve gols, o Walter deve pontuar também com defesas. No passado, o Walter era um goleiro muito exigido, e esse ano, com as mudanças do seu setor defensivo, acredito que o Walter pode fazer ainda mais defesas. Nessa rodada, enfrentando o Vasco, que perdeu o seu principal jogador de ataque, quem sabe o Walter pode até segurar um saldo de gols. Nessa rodada ele vai precisar de 2,7 para começar a valorizar. Passando agora para a nossa zaga, o nosso primeiro zagueiro vou estar apostando no Freitas do Fluminense. O Freitas, que é um zagueiro que possui uma discreta média básica, fazia parte do ano passado de um sistema defensivo muito forte, e nessa rodada, caso o James não vá para o jogo, o Freitas será a minha opção. Buscando principalmente média básica, já que o Freitas é um zagueiro que costuma desarmar bastante, e custando apenas 5 cartoletas, isso quer dizer que com 2 desarmes e 2,7 ele já começa a valorizar. O meu segundo zagueiro é uma posição que ainda tenho muitas dúvidas, mas por enquanto vou estar indo com o Maicon do Coritiba. O Maicon, que é um zagueiro que pontuava muito bem no Cartola no passado, vai jogar em casa na primeira rodada contra o Bragantino, que é um time que não apenas se defende e por isso deve ceder muitos desarmes para zagueiro. Assim como meu primeiro zagueiro, o Maicon também custa 5 cartoletas e com 2,7 já começa a valorizar. Passando agora para as laterais, o nosso primeiro lateral vai ser o Daniel Borges do Mirassol. O Daniel Borges, que é um lateral, consegue pontuar com scouts básicos. Isso quer dizer que ele não precisa de SG para pontuar. E nessa rodada, enfrentando o Vasco dentro de casa, considero que o Mirassol é favorito a vencer essa partida. O Daniel Borges pode nos ajudar caso esteja no nosso time. Custando apenas 4 cartoletas, ele vai precisar de 2,2 para começar a valorizar. E o nosso segundo lateral, tenho várias dúvidas, mas de momento estarei indo com Bernabei do Internacional. O Bernabei, que não atravessa um momento muito bom, está custando o valor de 11 cartoletas, mas nessa rodada tem um confronto muito favorável contra o Atlético Paranaense, que foi um time que sofreu para subir da segunda divisão, e por isso Bernabei, mesmo custando o valor mais alto, ou está apostando no seu retrospecto de anos anteriores. O Bernabei vai precisar de 5,9 para começar a valorizar. Passando agora para o meio de campo, nosso meio-campista também considero que é unânime para essa rodada. Estou falando de Alan Patrick do Internacional. Alan Patrick, que foi eleito o meia bom e barato do Cartola. Isso quer dizer que ele custaria um preço muito mais elevado. É o principal cobrador de bolas paradas do seu time. Nessa rodada, enfrenta o Furacão dentro de casa, partida onde considero o Inter franco favorito, e por isso, com seu preço de 8 cartoletas e precisando de apenas 4,3 para começar a valorizar, considero que o Alan Patrick é unanimidade para essa rodada. O nosso segundo meio-campista vai estar sendo o Cantalapiedra do Vitória. O Cantalapiedra, que ano passado era atacante no Cartola, isso quer dizer que ele é um meia que joga muito mais avançado, está tendo um início de ano muito positivo no seu time, vai enfrentar o Remo, que é um time que geralmente leva muitos gols,
E caso a Vitória venha fazer gols, o Canta La Piedra tem grande chance de participar. E nessa rodada, com seu preço sendo 7 cartoletas e precisando de 3,8 para começar a valorizar, considero que o Canta La Piedra é uma ótima opção para essa rodada. Chegando agora no nosso terceiro meia, uma posição onde ainda tenho algumas dúvidas, vou estar mantendo o Lúcio Acosta do Fluminense. O Lúcio Acosta, que é o meio campo que se encaixou muito bem nesse esquema do Fluminense, frequentemente é um jogador que costuma participar de gols. Jogando em casa com um preço de 8 cartoletas, considero que o Lúcio Acosta é uma boa opção para essa rodada. O Lúcio Acosta vai precisar de 4,3 para começar a valorizar. Passando agora para o nosso ataque, nosso primeiro atacante vai estar sendo o Canóbio do Fluminense. O Canóbio, que é um possível cobrador de pênaltis do seu time. Além disso, ele comanda algumas das bolas paradas. Além de ser um jogador que costuma ter muita média básica. O Canóbio é um atacante muito voluntarioso e costuma fazer vários desarmes. E nessa rodada, custando apenas 8 cartoletas, o Canóbio vai precisar de 4,3 para começar a valorizar. E o nosso segundo atacante, vamos manter o Gabigol do Santos. O Gabigol, que vive um momento muito bom no seu retorno ao seu clube de origem. Na ausência de Neymar, é o principal cobrador de pênaltis do seu time. E na última partida, o Gabigol chegou até fazer um gol de falta. Nessa rodada, enfrentando a Chape fora de casa, que é um time que acaba de subir da Série B do Campeonato Brasileiro, considero que pode ser um jogo aberto e o Gabigol pode fazer uma excelente pontuação. Custando apenas 9 cartoletas, o Gabigol vai precisar de 4,9 para começar a valorizar. Nosso terceiro atacante, como estamos com um time bem equilibrado para valorização, vou estar apostando no Caio Jorge do Cruzeiro. O Caio Jorge, que vai ser o jogador mais caro do nosso time. Mas é bem verdade que no ano passado ele foi o artilheiro do campeonato e nesse ano vai estrear contra o Botafogo fora de casa. O Botafogo, que perdeu boas peças do seu time, e considero que essa partida vai ser um jogo muito aberto e o Caio Jorge tem grande chance de fazer uma excelente pontuação. O Caio Jorge, custando 17 cartoletas, vai precisar de 9,2 para começar a valorizar. Isso quer dizer que o Caio Jorge precisa de mais de um gol para começar a valorizar. Mas como sabemos do seu potencial, o Caio Jorge tem grande chance de fazer ainda mais do que essa pontuação. E o nosso treinador, devido ao favoritismo do seu time, que tem cerca de 50% de chance de vencer sua partida, vou estar indo com Rafael Guanais, do Mirassol. O Mirassol, que na temporada passada foi um time muito forte jogando seus domínios, terminou o campeonato sem perder nenhuma partida dentro de casa. E nessa rodada, enfrentando o Vasco jogando no seu estádio, considero que o Mirassol é muito favorito a vencer essa partida. O Rafael Guanais, custando apenas 6 cartoletas e precisando de 3,2 para começar a valorizar, pode nos ajudar caso esteja no nosso time. E o nosso capitão, justificando o nosso investimento, vai estar sendo o Caio Jorge do Cruzeiro. O Caio Jorge, que é um atacante que dispensa comentários, e nessa rodada, enfrentando o Botafogo fora de casa, como já disse, considero que vai ser um confronto muito aberto e o Caio Jorge tem grande chance de participar de gols e nos ajudar estando no nosso time. O nosso reserva de luxo vai ser o Renato Kaiser do Vitória. Para consolidar a minha estratégia, vou estar indo com reserva de luxo na mesma posição do meu capitão. Considerando que a defesa do Remo é uma das mais frágeis do campeonato, e o Renato Kaiser tem um início de campeonato muito bom, e nessa rodada considero que o Vitória é muito favorito contra o Remo, e caso faça gols, o Renato Kaiser tem grande chance de participar. Sendo assim, custando apenas 6 cartoletas, o Renato Kaiser tem grande chance de imitar e nos ajudar a valorizar na primeira rodada do Cartola. Atualizado nosso time, vou deixar na descrição desse vídeo o link para 2 vídeos. O vídeo de como valorizar na primeira rodada e também o vídeo com 10 dicas para você imitar no Cartola 2026.
E o meu time final sai meia hora antes do mercado fechar nos stories do meu Instagram, na minha página @cartolaanalytics. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like e também inscrever. Um forte abraço e até o próximo vídeo.